Olá, querido amigo, querida amiga, graça e paz do Senhor na nossa vida. Meu nome é Moisés Nascimento e o texto que eu quero compartilhar com você hoje está em 1 Pedro 2, versículo 21. E o tema de hoje é Seguindo os Passos de Cristo. Mas antes de eu entrar no tema, eu quero pedir a você que compartilhe essa mensagem, independente se áudio ou vídeo, compartilhe. Se você receber por vídeo pelo YouTube, acione o canal lá, faça parte do canal, dê o seu like e acione o sininho para que você possa receber outras notificações também. Então, o texto de hoje, 1 Pedro 2,21, diz o seguinte. Pedro está dizendo aqui, para isso vocês foram chamados, porque também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplos para que sigam os seus passos. Não sei se você parou para notar, a analisar esse texto, querida, mas é algo a se pensar. Pensar em quê? Para isso nós fomos chamados. Há um chamado aqui para mim e para você. E cabe a nós aceitar ou não esse chamado. Muitas pessoas nesse mundo são chamadas e acabam não aceitando o chamado. Mas algumas partes, algumas pessoas são tocadas por Deus, são chamadas a andar com Ele, né? E quando é chamado e você aceita, o texto aqui diz o seguinte, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando os exemplos para que sigam os seus passos. E quando eu digo que eu devo seguir os passos de Cristo, porque eu fui chamado e aceito o chamado, eu tenho que aceitar, seguir e andar nos caminhos que o meu mestre Jesus, ele andou. Como servo de Cristo, queridos, precisamos colocar na nossa mente o quê? Nosso coração. A necessidade de estarmos prontos e dispostos a sofrer o que vier ao nosso encontro. Afinal, Cristo fez tanto por nós, deveríamos pensar. Apesar de ser completamente inocente, Jesus era inocente, meu Senhor me serviu e deu a sua vida por mim. Por qual razão deveria eu recusar-me a servi-lo? Não seria um pouco egoísmo da minha parte? Ele era inteiramente puro e sem pecado, mas se humilhou, derramou o seu sangue e morreu, pagando o meu pecado. Eu mereço a morte, eu sou pecador. O salário do pecado é a morte, mas ele era inocente, ele era puro, não deveria ter morrido, né? Não deveria eu também sofrer um pouquinho, se isso o agrada? Quem pensa sobre a morte de Cristo, querido, nem sem se sentir tocado, comovido com o fato dele ter morrido sendo inocente, só pode ter uma coisa, o coração de pedra, porque o coração de carne, ele não permite que você não se sinta totalmente tocado. E nessa causa de Jesus, da inocência dele, né, só mesmo um coração de pedra para que você não aceite, não sinta alguma coisa, né, nesse contexto da morte de Cristo. Pois se um mestre vai à frente, como Cristo foi, e pisa no barro, é razoável que o seu servo siga e pise no barro também. Você não acha isso correto? Assim Pedro diz, para isso vocês foram chamados, para isso o quê? Para aguentar o sofrimento como Cristo fez. Ele está dizendo, se você deseja seguir a Cristo, não deve argumentar e reclamar quando for o quê? Injustiçado. Eu vejo milhões de pessoas aí reclamando, estão sendo injustiçados. Você aceitou o chamado. E Cristo quer que você siga igual ele seguiu. Se for para seguir, ser humilhado, que seja. Né? Você deve suportar e até perdoar, mesmo sendo o quê? Humilhado ou injustiçado. Lembre-se que Cristo sofreu tudo por você, mesmo sendo completamente inocente. Ele não apelou para a justiça quando se deparou com juízes. De igual modo, você deve deixar a justiça de lado e dizer para si mesmo, obrigado, Senhor. Sou chamado para suportar a injustiça, porque eu deveria me queixar quando o meu Senhor não se queixou. Então, querido, esse é o texto que eu quero deixar para você hoje, esse pensamento nesse contexto. Eu vejo muitas pessoas aí reclamando, aceitam o chamado de Cristo, mas vivem a murmurar, a reclamar, né? A palavra de Deus, o próprio Cristo diz que em tudo dai graças. Se for para você pisar no barro, pise no barro. Se for para ser injustiçado, que seja injustiçado. Mas a nossa maior justiça é Deus que dá. Quando você for vestido com as vestiduras de justiça, quando você for levado às mansões celestiais, você vai ver que tudo isso que você está passando aqui, que valeu a pena ouvir o chamado, e valeu a pena você andar
os caminhos de Jesus, que não são caminhos fáceis, são caminhos difíceis. Você foi chamado para viver, andar num caminho difícil, um caminho turbulento, mas que no final Jesus dirá para você que você é mais do que vencedor, para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Então vamos finalizar agora fazendo uma oração. Medite nesse texto de 1 Pedro 2, versículo 21. Vamos falar com esse Deus. Maravilhoso Deus e Pai, nós te agradecemos porque um dia Jesus, inocentemente, alargou as cortes celestiais e veio humildemente andar aqui nesse mundo e sofrer, e morrer, e passar frio, e passar fome, porque tanto me amou, tanto nos amou, né? Essa é a verdade. Nós te agradecemos por isso. E quando Ele nos chama, quando o Senhor nos chama, ó Deus, para seguirmos um discipulado, para seguirmos os seus passos, nós não queremos murmurar, nós queremos que Tu mostre em nosso coração que o que estamos passando aqui, as injustiças, as dificuldades, são apenas para nos aperfeiçoar para o encontro com o Senhor, para que possamos ser limpos, como ouro é limpo no fogo. Nos ajude a crer nisso. Muito obrigado porque Jesus fez a maior parte, o mais difícil, mas queremos segui-lo, independente de qualquer coisa. E se for preciso a morte, vamos morrer em nome dele, porque ele não pensou duas vezes e morreu em nosso lugar. Te agradecemos por isso. Dá a cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, esse áudio, esse reconhecimento e essa alegria, em nome de Jesus. Amém.